E aí pessoal, próximo vídeo aqui do canal. Cara, dessa vez eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. A gente vai falar, bom, não é tão diferente, mas como já tinha no canal nos vídeos antigos falando sobre os arcos de Eden Zero, eu tô relendo o Cavaleiro do Zodíaco e aproveitei para fazer uns vídeos. O pessoal no grupo fez, pô, faz dos arcos, acho que é mais da hora e pá, não sei o que. Pô, beleza então. Aí a gente vai começar com os primeiros arcos, né? Guerra Galáctica é o arco introdutório lá, tudo show. E aí, cara, é muito bom esse pedaço do começo do Cavaleiro do Zodíaco. A memória que eu tenho é que Cavaleiros Negros, que é o próximo arco, é ruim. Mas aí, quando eu releio, eu vejo se é realmente isso ou minha memória me engana. Mas esse arco inicial da Guerra Galáctica é introdutório, que é o Seiya pegando a armadura de bronze e tal. Cara, é muito massa, velho. Falar aqui um pouquinho sobre esses arcos. Eu anotei alguns pontos. Mas, tipo, pô, a arte do Kurumada é muito boa, velho. Tipo, pra desenhar os personagens é um pouco assim, né? Não é lá o ponto forte dele, eu acho. Mas quando ele desenha as armaduras, faz desenho dos dragões, quando o Shiryu tá dando cólera do dragão, da Fênix com o Ikki, não sei o que. Cara, é um bagulho impressionante, pô. O cenário, quando ele faz as colunas lá com os templos, com as casas do Zodíaco. Porra, é bagulho bonito da porra, mano. É muito, muito, muito bom a arte dele nesse sentido. Essa parte de composição, fora os personagens. Mas, indo pro arco introdutório, eu achei que ele apresenta muito bem as partes principais da obra, os pontos principais. Funcionamento da armadura, do cosmo, que é a fonte de poder da obra. Que as armaduras, elas por si só, elas não dão poder, tá ligado? Logo no começo, tem até uns caras que estão vendo a luta do Seiya contra o Cassius, que eles falam. Eu soube que se você vestir essa armadura, você ganha um poder imenso, não sei o que e tal. Mas aí depois que o Seiya usa ela, a Marin explica que a armadura por si só não vai dar poder a ele. Ela vai se tornar só um pedaço de metal pesado no corpo dele. Precisa do poder do cavaleiro junto à armadura para ela ter a capacidade de demonstrar o potencial dela, para ela proteger melhor, ela se tornar mais leve e o cavaleiro ter maior mobilidade e conseguir ter mais força também, porque óbvio, o ferro da armadura da composição vai agregar aos golpes, né? Tanto que era isso que fazia com que os golpes do Shiryu se tornassem mais fortes. Quando ele batia na luta contra o Seiya lá, era colocado como o punho mais forte por causa disso, por causa da resistência da armadura também. Então tem esse extra, mas é muito interessante, até quando eles estão fugindo, fugindo assim, né? Porque a China queria matar o Seiya, porque ela não admitia um não grego ter a armadura de Pegasus e tal. Aí por isso que ela treinava o Cassius também e tal, porque o Cassius era grego, o Seiya é meio japonês. Quer dizer, eu acho que ele é completamente todo japonês, na verdade. Quem é metade, eu acho que é só o Yoga, que é meio russo. Mas, enfim. Aí, esse primeiro arco de introdução da luta contra o Cassius é muito bom, porque apresenta o Cosmos como ele sendo algo que veio desde a criação do universo, que está presente dentro de todo ser que existe, todo ser humano, consegue ter acesso a essa força sobrenatural, porque ela está desde a composição do universo e ela se assemelha a toda a constituição de tudo, que é a base dos átomos. Então o cosmo é baseado nisso. E os golpes é na destruição do átomo. Então tudo está sendo bem explicadinho, de acordo com a Marin pro Seiya, porque a gente pega o pedaço final do treinamento dele até a prova real dele disputando a armadura contra o Cassius. E é muito bem explicado, tudo bem colocado, bem exemplificado e mostrado. E aí tem um ponto que eu separei para falar, porque eu acho que é bem interessante, que é que os Cavaleiros são conhecidos. Óbvio, principalmente com a Guerra Galáctica, fica muito macho, porque a Saori faz um evento mundial televisionado. Mas, tipo, antes disso eles já eram. Porque o primeiro encontro que a gente tem com o Seiya são turistas que encontram ele caindo. Depois de estar treinando com a marinha, ele cai no chão lá e pá, tudo quebrado. E aí os turistas ficam impressionados e vão depois perguntar a um padre. E eles falam que são os Cavaleiros de Atena. Que eles sempre existiram lá e tudo mais. E que é raro até os próprios gregos, os atenienses e tal, verem
os cavaleiros. Então eles tiveram muita sorte e tal, e eles são apresentados como algo que é de conhecimento, mas que é raro. Então muitos tratam como lendas. Justamente por isso, porque eles vivem a maior parte do tempo só no santuário. Então eles não podem sair livremente, e também é colocado as regras dos cavaleiros, onde eles não podem utilizar o poder que eles adquiriram para motivos pessoais. Eles têm que lutar pela honra, pela justiça, em prol de Atena. Então eles não podem sair por aí simplesmente se vangloriando, se demonstrando os poderes para ganhar fama, porque se isso acontecer, o santuário vai mandar cavaleiros para matar essa pessoa. Então tenham as regras, tem a definição do conceito de cavaleiro, de como funcionam as armaduras, sobre as 88 constelações no céu, que são as constelações guardiãs, que elas escolhem, todos nascem com uma constelação protetora e ela protege a pessoa, meio que como se fosse um destino entrelaçado. Tanto que muitas vezes o Seiya não é morto e a Marinha atribui isso à proteção das estrelas, que é a constelação de Pégasus, que era a constelação guardiã dele. Tanto que ele ganha a armadura de Pégasus depois. Então é muito interessante esse início, é bem apresentado tudo na minha concepção. E a Guerra Galáctica, cara, ela é boa também, mas ela é bem curta. Esses dois arcos é bem curtos. Cavaleiros no geral é bem curto, né? Apesar de ter vários capítulos longos com 50 páginas, 30, 40 páginas, mas no geral são poucos capítulos. Então, o arco introdutório e a Guerra Galáctica juntos deu o quê? Uns 10 capítulos mais ou menos. Isso porque o 10º já está iniciando Cavaleiros Negros, né? Então seriam 9 praticamente. Mas aí tem a Guerra Galáctica, que é esse evento mundial exposto. Então, a Saori está fazendo para conseguir pôr para frente os desejos também do avô dela, do Mitsumasa Kido, que era fã de artes marciais e tal, e criar o maior evento de artes marciais do mundo com essas pessoas super poderosas que são os Cavaleiros. E aí eu anotei aqui porque, tipo, a abordagem de Cavaleiros da Netflix eu achei interessante. Eu não cheguei a concluir, mas, tipo, é interessante justamente por causa desse conhecimento público dos Cavaleiros, que é as pessoas do mundo humano tradicional, que não estão envolvidas diretamente com o mundo dos Cavaleiros e tal, têm interesse em ter o poder dos Cavaleiros. Tá ligado? Eles não entendem o suficiente, tentam de alguma forma obter, sequestrar os cavaleiros e tal, e utilizar eles como armas. Porque, pô, tem uma parte antes da apresentação, quando estão falando sobre a Guerra Galáctica para os jornalistas, para divulgar o evento, é falado que as grandes reviravoltas mundiais ao longo da história, quando se achava que era impossível certas coisas acontecerem e tal, ou que é uma virada muito drástica de acontecimentos, elas foram atribuídas aos cavaleiros, que eles estavam lá, mesmo que eles não estejam nos registros. Então, imagina se alguma nação tivesse controle sobre eles, tá ligado? Então eu acho que é uma abordagem que é interessante. Também ela tem no filme live action mais recente, essa questão das pessoas terem interesse nos poderes dos cavaleiros. E eu acho que é uma abordagem muito interessante que não acontece muito no mangá, mas que dá uma margem muito grande para crescer na história. E o Yoga, a aparição dele é muito boa, é completamente diferente do anime, tá? Ele vai pro santuário, ele fala primeiro que ele não estava com a armadura ainda. E ele fala que quando ele recebe uma carta do santuário, que ele descobre a localização da armadura de Cisne. E ele é enviado para a Guerra Galáctica com o objetivo de matar os participantes, porque como eu falei, na hora introdutória diz que você não pode lutar por motivos pessoais. Isso vai contra as regras do santuário. E esse torneio era de cunho pessoal, realizado pela Saori, e todos, não vou dizer todos, mas muitos tinham um interesse pessoal. O Seiya queria encontrar a irmã, o Jabu estava fazendo porque ele segue a Saori e tal, não sei o que. E os outros também tinham alguns motivos por trás, mas não é revelado exatamente. O Shun só queria estar lá para poder aparecer para se encontrar com o Ikki e tal. Então eles não estavam fazendo um papel que era ordenado pelo santuário ou de estar lutando por conta de alguma injustiça que presenciaram, nada do tipo, mas para ganhar alguma coisa em cima daquilo, a partir do poder da Fundação Grade, que é a empresa da Saori, né? Então é bem interessante. Eu vou lendo e aí conforme eu for lendo eu vou gravando vídeos. Eu tenho essa ideia de o que eu for lendo a partir de agora, gravar o que eu achar interessante, não se tornar algo constante, porque aí eu não quero me comprometer com algo que talvez eu não cumpra, mas que eu acho muito interessante para gerar conteúdo também, né? E outra coisa, cara, Seiya vs Shiryu.
O Yoga contra o Hydra também é legal, mas Seiya vs Shiryu é muito bom, velho. Cara, toda a questão de estratégia do Seiya, as discussões sobre como seria para vencer o Shiryu, por ele ter o escudo mais forte dos Cavaleiros de Bronze, ele ter o punho mais forte também dos Cavaleiros de Bronze, e como o Seiya iria enfrentar isso, porque toda a armadura era composta igual, então se o escudo é forte, todo o resto do corpo da armadura também era forte. E aí tem esse desafio para você enfrentar, e ele não estava conseguindo até então. O Shiryu estava sobre vantagem, mas o Seiya era persistente, ele tem um olho afiado, ele tem uma noção estratégica de combate boa, então ele, algumas vezes dos golpes do Shiryu, ele não tomava o golpe em cheio por causa dessa percepção. Tanto que ele lembra constantemente dos ensinamentos da Marin sobre como lidar com os oponentes. A mesma coisa na luta contra o Gek de Urso. Tem que lembrar de como lidar com os adversários, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco dele. Se você anular o ponto forte dele, você consegue lidar com aquele oponente. Se aquele ponto forte dele era a única coisa que estava te prejudicando. Qual é a forma de você fazer isso? E aí com o Shiryu, ele se lembra da questão da lança e do escudo indestrutíveis. E aí ele faz o Shiryu se atingir o próprio escudo para quebrar. E aí depois a luta se torna uma questão de detalhe, né? De quem acertar o golpe mais forte primeiro. E aí o Seiya aproveita a brecha e acerta quando o Shiryu vai dar o Cólera do Dragão, porque tem a falha no golpe, né? Ela não é perfeita. Então o Seiya aproveita precisamente o milissegundo que ele tem para poder desferir o golpe no peito e derrotar o Shiryu. Então, cara, é muito bom, velho. Se você não quiser assistir o anime devido à época, cara, leia. É muito bom. Cavaleiro Zodíaco é muito bom. E, tipo, é um pouco diferente do anime. Tem algumas mudanças. Não é igual, a Toei mudou algumas coisas, acrescentou certas coisas. E o mangá funciona um pouco diferente. E ele é um pouco mais claro com as coisas, para facilitar o entendimento. E esse início de arco, juntando os dois arcos, né, a introdução e a Guerra Galáctica, cara, é muito interessante. É divertido pra caramba, na moral. Você lê, eu tava lendo imerso de boa, passou que eu nem senti. Então, a priori é isso, o início do vídeo sobre Cavaleiro do Zodíaco. Conforme eu for lendo, eu vou gravando vídeos. Mas é isso, galera. Deixa aí também alguma recomendação de obra, você quiser que eu grave alguma coisa, que aí eu dou uma olhada e a gente vê o que a gente faz. Mas valeu, é isso, tchau.